sejam muito bem-vindos ao nosso Viver Bem, o programa que destaca a qualidade de vida, a sua saúde. E no programa de hoje iremos falar sobre a saúde do homem. Será que o homem tem se cuidado, tem buscado ir ao médico, fazer exames preventivos? Muita gente ainda considera um tabu, né? Mas pra gente conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o Dr. Cid Scarpa. Ele que é presidente da seccional da Sociedade Brasileira de Urologia em Rondônia e vai então bater um papo especial aqui dedicado aos homens hoje, não é isso, doutor? Bom dia, satisfação em recebê-lo aqui no nosso Viver Bem. A honra é minha, é uma grande satisfação estar aqui. Dou meu bom dia ao público, né, que assiste neste momento o programa Viver Bem, que é na Rede Record. Estamos aí para prestar os esclarecimentos que sejam necessários. Para falar de um assunto tão importante, né? Porque os homens também têm que se cuidar, também têm que dar uma atenção especial à saúde, né? Exatamente. O homem, ele ainda é, na nossa sociedade, o esteio, vamos dizer, macroeconômico do lar, né? Então, se ele se mantém em ação, isso é um jargão militar, você se mantém em ação por mais tempo, você é mais efetivo, né? Então, essa é a proposta, né, desse programa, né, da saúde masculina, que é proporcionar ao indivíduo inserido dentro do contexto familiar, né, na sociedade, um tempo maior de vida, uma qualidade boa e com todas as ações que o homem deve ter, elas serem mantidas dentro de um nível aceitável. E para proporcionar tudo isso também ao homem, né? Sabemos que hoje as mulheres têm o especialista, procuram, os homens também têm, muitos deles ainda têm esse receio, né? Ou uma falta de conhecimento e deixam de procurar o urologista. Existem aspectos culturais, né? Que já vem desde longa data, em que o homem ele é visto como muito forte, muito resistente. Então, por isso ele acha, foi incutido nele que ele não precisa de tantos cuidados como o sexo masculino. Isso sempre como frágil. Inclusive, doutor, nós temos aqui as informações, né? Recentemente, após um pronunciamento do ministro da Saúde, que foi bastante polêmico, inclusive, né? Houve a divulgação de uma pesquisa relacionada à saúde do homem. Nessa pesquisa, foi identificado que 31% dos homens não têm o hábito de ir aos serviços públicos de saúde em caráter preventivo. 31% não procura o sistema público de saúde numa forma de prevenir as questões da sua saúde. Realmente, eles não procuram tanto assim? Eu acho que até esse índice é até maior. Porque esse está voltado exclusivamente à saúde pública, né? Você é visto, né, um indivíduo, não só o homem, mas como uma mulher, ele é visto desde antes dele nascer, ele tá intraútero, você já tem gente olhando por ele, né? Até ao descenso de sua vida, né? Então, eu creio que esse índice é maior. Inclusive, vou pedir para voltar então as informações dos nossos dados. 31% não tem o hábito de ir ao serviço público de saúde. Dentro desses 31%, 55% disse que nunca precisaram. Realmente não precisa? Absolutamente não. Nós temos entidades nosológicas, isso é, doenças que elas são silenciosas. Exemplo, a diabetes mellitus, a maioria das neoplasias malignas, né? As doenças metabólicas, né? O desmetabolismo. Aqui em Rondônia, nós temos um padrão cultural alimentar extremamente sui generis. Você associou a nutrição indígena, que é baseada em quê? Em farinha e peixe, não é isso? Você tem a nutrição que veio do Nordeste, que é extremamente rica em gordura, por exemplo, buchada de bode e etc. Você vem a do Sul, que é churrasco e cerveja. Então, quando você associa isso, você tem um quadro alimentar realmente extremamente saboroso, mas também catastrófico, tá? Porque ele não é eventual, ele é usual. Praticamente você come isso todo dia dessa maneira. E justamente por não comer tão bem, por termos hábitos alimentares dessa forma, a importância de uma frequência de exames preventivos. Existem ações de promoção de saúde que uma delas é você procurar o serviço de saúde regularmente.
na proposta que a Organização Mundial de Saúde dá para você na sua faixa etária. Até tantos anos, uma vez a cada 2 anos, depois de X anos, uma vez por ano, depois de X anos, 2 vezes por ano ou mais, né? Você cumprir isso, você vai... O ideal já direcionado ao especialista. Ao especialista, né? O urologista trata do homem, né? Nas ações do... É porque o urologista também trata da mulher, não é? Ele trata do homem desde antes de nascer. Você tem intervenções cirúrgicas, urológicas, que você faz no feto. Então, a gente... Como, por exemplo? Malformações renais, malformações da bexiga, doenças associadas às malformações dos órgãos genitais. Isso ainda em quanto tempo? Intraútero, você tem a urologia perinatal ou intrauterina. Então esse acompanhamento já pode ser desde cedo. O seu filho, exemplo, seu filho de 5 anos, você examinou ele, ou até mais jovem, até melhor, você examinou, os testículos não estão na bolsa testicular, você tem que procurar o urologista. Por quê? Um testículo que não está na bolsa testicular, está dentro do abdômen, tem 40 vezes mais chance de desenvolver uma neoplasia maligna, um câncer, do que um testículo que está tópico. E mais, vai influenciar na fertilidade desse indivíduo quando ele estiver na fase madura adulta, né, tornando-o subfértil ou não fértil. Então isso tem um impacto na sociedade muito grande. As mulheres, por exemplo, a mãe costuma levar a filha a ginecologista a partir da sua primeira menstruação. Depois também temos a idade relacionada ao exame do câncer de mama, né? E os homens têm uma idade, o indicado é que haja um acompanhamento. A questão cultural de conhecimento. Eu, quando meus 2 filhos nasceram, a primeira coisa que eu vi é se os 2 testículos estavam na bolsa. Pô, você é doido, não. Que eu já conheço que isso acontece, que isso traz realmente problemas mais tarde. Eu acho que é o seguinte: quem tem que levar é a mãe, o pai não vai fazer isso. A mãe que tem que ter estimular, a consciência assim de fazer. Como faz... É a mãe é que é o nosso moto primeiro, que leva a gente para tudo, né? Que é o nosso exemplo. Depois que o pai se insere, né? Então, até 7 anos de idade, a mãe é que tem que levar no pediatra, no cirurgião pediátrico, no urologista que vê isso. Depois o pai pode até levar. Mas geralmente o que eu vejo é que são as mães que levam os meninos adolescentes, que tem fimose, ou que teve uma doença sexualmente transmissível. O pai não aparece, geralmente é a mãe. Ela vai lá, ela é até mais compreensiva, né? O pai já fica meio revoltado quando acontece uma coisa dessa. A mãe já é mais compreensiva, ela é mais complacente, ela é mais companheira, é ela que leva. Nosso bate-papo está só começando, doutor. Daqui a pouco a gente quer falar, inclusive, sobre vias de regra. Que idade eu preciso fazer um exame específico, como o próprio exame da próstata. Então, daqui a pouco a gente esclarece tudo isso para o nosso telespectador. O assunto é bastante extenso, então você aí de casa, não saia daí. Muito bem, já estamos de volta com o nosso Viver Bem. Você aí de casa, você homem que está nos acompanhando, já parou para refletir qual foi a última vez que você buscou um especialista, que fez um exame clínico, um exame preventivo para cuidar da sua saúde? Isso é muito importante, né? E já estamos conversando com o Dr. Cid Scarpa, presidente da seccional da Sociedade Brasileira de Urologia em Rondônia, que hoje está nos ajudando a esclarecer esse tema, né, doutor? A gente estava falando há pouco sobre a importância dos exames preventivos, porque os homens hoje, as mulheres, elas, num comparativo de qualidade de vida, de expectativa de vida, elas estão melhores, né? Ainda estão melhores, né? Na verdade, você tem uma corrida inversa. Os homens estão procurando melhorar, né, a sua saúde, e as mulheres estão adquirindo alguns hábitos que os homens tinham. As mulheres de hoje bebem mais. Bebem mais? Bebem mais, comem mais do que anteriormente. Isso é uma verdade, isso é uma coisa cultural. Bebem mais do que nos anos do passado, né? Não mais do que os homens. Não mais que os homens. Os homens ainda ganham nesse quesito. Então, essa diferença da expectativa de vida pode então estar associada diretamente aos hábitos nocivos. Os homens fumam mais, bebem mais? Olha, isso está se equilibrando, é isso que eu quero dizer. Mas ambos comem mal, né, no geral.
né? Eu acho que, por exemplo, a obesidade. Obesidade não precisa nem ser a obesidade, aquela obesidade dismórfica, né? Pode ser o seguinte, eu pego pacientes que têm 50 anos, que têm disfunção erétil, não são diabéticos, mas estão com a patologia. Então, na entrevista anamnética, né? Eu pergunto, você aumentou seu peso? Não, eu tenho o mesmo peso que eu tinha aos 20 anos. Só que aos 20 anos ele tinha mais músculo do que ele tem nessa idade. Houve uma inversão da composição corporal. Então, não é necessário apenas você estar com o índice de massa corpórea alterado e com a percentagem de gordura elevada. É só você mudar isso. Esse equilíbrio que o senhor falou que existe, a gente já pode até identificar na própria pesquisa, 13% dos homens fumam contra 8% entre as mulheres. Bastante equilibrado entre os dois gêneros, né? E 31% consomem frutas e legumes regularmente. Itens constantes da dieta delas, que 43%. Não, então, hoje, tudo está equilibrado entre homem e mulher. O homem é produto dos seus hábitos. A maior causa de disfunção erétil hoje, em pacientes jovens, é a obesidade. A obesidade como patologia e as doenças que são associadas a ela, com a diabetes mellitus tipo 2, a hipertensão arterial, a dislipidemia, as alterações hormonais, infarto agudo miocárdio precoce, acidente vascular cerebral precoce, né? Então, isso tudo vai afetar a saúde, vamos dizer, genital, a saúde sexual de uma maneira global e muito impactante. E temos também o tabu em relação ao exame da próstata, né, doutor? Os homens perderam esse preconceito com o exame? Não perderam, mas eles ainda o possuem bem arraigado. O que acontece é que a sociedade, ela é como a natureza, né? Quando você obstrui um caminho para ela passar, ela passa por outro, ela se adapta. O que está acontecendo hoje é que o exame digital da próstata, ele está ficando, não é nem que ele é proibido, está ficando proscrito. Ele está sendo menos realizado. Por quê? Você tem outros métodos propedêuticos que proporcionam a mesma acurácia de diagnóstico, tá certo? Sem essa ideia do indivíduo estar sendo corrompido, né? Está sendo violado. O exame tradicional, ele vem num determinado momento, quem sabe, para confirmar o diagnóstico. Eu sou um médico de formação ainda muito hipocrática. Médicos que não põem a mão em você, que não lhe tocam, para mim, são médicos que não são tão bons quanto aqueles que o fazem, né? É minha opinião pessoal, da minha formação, da formação médica que tive, da escola que está entranhada no meu ser e que é o que eu proponho ao meu paciente. Agora, doutor, já que o senhor exemplificou tanto a questão da alimentação, dos hábitos saudáveis que estão faltando, tanto para homens quanto para as mulheres, os homens estão chegando mais cedo nos consultórios com problemas de disfunção erétil ou outro tipo de problemas? Sim, a gente observa que indivíduos mais jovens, né, com faixa etária mais jovens, né, estão procurando o consultório do urologista, se queixando de episódios ou então de vários episódios em que ele não teve uma ereção eficiente, né, para realizar um intercurso sexual. Aí você observa, você pergunta, você observa o paciente. A grande maioria tem um índice de massa corpórea acima de 10%, tá certo? Eles não se sentem gosto. Realmente, você olhando assim, eles não são distróficos, né? Mas já tem alteração da composição corporal importante. Eu considero essencial, como ato de promoção da saúde, você se alimentar bem e você procurar, você ter o seu peso ideal e a proporção de gordura no homem, o ideal, em torno de 20%. Isso no indivíduo que não é atleta, né? Esses indivíduos aí que são atletas, que treinam, eles têm 12, 10, 14% de gordura. Então, isso é essencial. Então, eu não digo que existe a escola nutrológica que tem os seus postulados, que nós podemos escolher uma ou outra tendência. Eu não acho que existe uma medicação afrodisíaca, por exemplo, que melhora o desempenho sexual. O que melhora o desempenho sexual é você se alimentar bem, né? Você precisa de proteínas, de carboidratos e gorduras, uma proporção equilibrada e necessária. Se você precisa de 1.800 calorias para você viver com o ritmo de vida que você tem, você deve consumir 1.800 calorias.
Não precisa de fazer mais do que isso. Você comer um churrasco de vez em quando, tomar uma cerveja, isso também não vai influenciar nesse tipo de desempenho. Mas aquele indivíduo que toma 5, 6 cervejas todo dia, que come churrasco 3, 4 vezes por semana, né? E outro tipo de alimentação em que você tem muita gordura, ele realmente vai ganhar peso, né? Ele vai ter alterações da distribuição da testosterona. Se você é muito gordo, tem muita gordura, a testosterona é convertida em estrogênio, que é um hormônio feminino a nível da gordura. Então, você começa o quê? A ter sinais de feminização. Começa a ter mama grande, tá certo? Queda de pelo, né? Diminuição, redução da libido. Acontece também daqueles jovens que acham que buscando na farmácia aquele remedinho vão apresentar um desempenho melhor, e isso pode, a procura talvez precoce do medicamento possa prejudicar também? Remédio tem que ser prescrito pelo médico, tá? Esse é um primeiro paradigma que tem que ser seguido. Quanto a substâncias que melhoram a ereção, né? Que são os inibidores das 5-fosfodiesterase, que é o Viagra e outros que vieram depois, por incrível que pareça, eles melhoram a ereção até do indivíduo normal, tá certo? Mas não tem um risco o uso? Não, o único risco que você tem hoje... Sem um acompanhamento? Você não deve usar porque ele promove uma grande vasodilatação, isso pode ter consequências. É um indivíduo que tem coronariopatia e usa um vasodilatador na base de nitrato. Quando ele associa com esse tipo de medicação, ele tem um roubo. O que é isso? A coronária ela é nutrida durante o relaxamento do coração, na diástole. Se você tem a vasculatura periférica muito dilatada, não tem sangue para entrar na coronária. Se ele tem uma obstrução que está lá patente, que está passando sangue, depois, como diminui a entrada de sangue aqui, ele vai ter um infarto. Então você aumenta o risco de infarto, tá certo? Ou de angina. Essa é a única contraindicação. Mas você deve tomar cuidado, porque o indivíduo pode ter ali lipotima, o indivíduo pode ter cefaleia, né? Agora, quanto à reposição hormonal, indivíduos que fazem musculação e que querem ter um efeito anabólico, tá? Você pode conseguir um efeito anabólico com alimentação, ok? Você tem substâncias que são anabolizantes naturais, tá? E você tem remédios que aumentam a produção de testosterona pelo testículo, sem necessariamente você tomar um anabolizante à base de testosterona, né? Você usar testosterona, você pode causar um hipogonadismo no indivíduo jovem. Todos nós ficaremos hipogonários, certo? Depois de 55 anos há uma tendência do testículo diminuir a produção de testosterona, tá? Isso pode ter consequências ou não. Se tem, você repõe. É aquilo que eu estou lhe falando. Você tem um indivíduo de 60 anos que, por acaso, na vida vai se casar com uma moça muito jovem, né? E nos procura. Isso é uma coisa muito comum na nossa sociedade de hoje. Então, o que você percebe? Que a testosterona dele está um pouco baixa. Eu pergunto, a sua parceira ainda deseja aumentar a prole? Não. Aí eu reponho com hormônio mesmo. Se não, eu dou uma substância para ele que aumenta a produção de testosterona. Normalmente ele melhora o desempenho e o casal fica muito feliz e satisfeito. Falando em satisfação, daqui a pouco então a gente fala sobre essa questão da alimentação, doutor. Eu vou fazer uma pausa, pedir licença para fazer uma pausa bem rápida. A gente precisa esclarecer mais sobre o assunto, né? Falar sobre os cuidados com a alimentação, os cuidados com os exercícios físicos, justamente tudo isso como uma base preventiva para uma qualidade de vida para a saúde do homem. Intervalo é bem rapidinho, não sai daí. Estamos de volta com o nosso Viver Bem. Vamos continuar a nossa conversa sobre a saúde sexual do homem. Nesse momento eu quero me despedir do Dr. Cid, agradecer a sua participação, os esclarecimentos que o senhor trouxe para a gente e reforçar que hoje o senhor tem um trabalho específico no hospital de base, né? Sim, atualmente eu estou chefe do departamento de urologia do Hospital de Base de Pinheiro, onde nesse ano, nós iniciamos com uma residência médica em urologia. Quer dizer, nós estamos treinando os nossos estudantes de medicina que se interessam pela especialidade aqui no nosso estado, na nossa capital, para que eles possam trabalhar no nosso estado, melhorar a qualidade do atendimento urológico
e até exportá-los para outros lugares, né? Então esse é o nosso grande objetivo hoje na nossa vida profissional. E mais uma vez a gente agradece. Agora nós iremos falar sobre alimentação saudável. Conversar com a Tayane Martins, ela que é nutricionista. Hoje trouxe mais uma vez uma mesa especial aqui para o nosso Viver Bem. Bom dia, Tayane. Bom dia, Renata. Já lhe convido a assistir a nossa reportagem. Estivemos nas ruas aqui de Porto Velho para falar sobre o assunto. Desde os tempos mais remotos, os afrodisíacos vêm sendo utilizados por aqueles que buscam aumentar o desejo sexual. E você, acredita que algumas frutas, ervas, raízes e bebidas podem mesmo ser considerados afrodisíacos? Com certeza. Bem pouco. Bem pouco? É. Por quê? É mito. Acredito sim. Sim, acredito. O ovo de codorna, amendoim. Por exemplo, o camarão, né? Eu acho que sim, que pode ser considerado sim. Tipo quais que você acredita? Amendoim. Vou botar um exemplo aqui do meu pai. Ele tomava direto, teve 24 filhos. O programa Viver Bem está à procura de alimentos e produtos naturais considerados afrodisíacos. E por isso nós viemos aqui no Mercado Central de Porto Velho. Vem comigo! Dá só uma olhada nessa banca que eu encontrei aqui no Mercado Central de Porto Velho, repleta de produtos naturais que são conhecidos da população por serem extremamente afrodisíacos. Agora, será que eles funcionam? Tem catuaba, marapuama e tem também guaraná em pó. Será que esses produtos naturais são realmente afrodisíacos? Vamos conferir. Os afrodisíacos ajudam na produção normal de hormônios sexuais e têm ação estimulante, melhorando a circulação sanguínea e a disposição. Aliás, disposição para falar sobre o tema é o que não falta para dona Raimunda. Aqui é a marapuama em pó, né? Ela é destemperada no leite, no suco ou na água para você tomar. Se você quiser fazer tipo de infusão garrafada, ela é pedaço. Aí você coloca no vinho, deixa curtir 3 a 4 dias, aí começa a tomar. Eu gosto de curtir 9 dias. Aí eu faço a mistura da catuaba, da marapuama e deixo curtir 9 dias. Então quer dizer que a senhora usa também? Usa, mas tem que usar, né? Bernardão, Ricardão, Taradão, os nomes são inusitados, mas quem vende garante que funciona. É que funciona rápido mesmo, é pra fraqueza sexual. Tomou? Estimulante sexual, ele é bom pra... Tomou, funcionou. Isso aqui é masculino, mas elas estão tomando também. Como é que é o nome disso aqui? É Taradão? Taradão. Esse é pra mulher? Esse é pra mulher. Não, é pra homem. É masculino. pro homem? Aqui, olha, masculino, só que as mulheres estão tomando. Ah, então é pro homem, só que as mulheres estão tomando? Tomando também, esse aqui. Esse funciona, esse é bom. Funciona. Andando pelo Mercado Central, eu também encontrei a banca da Rose. Ela trabalha com produtos naturais há muito tempo e explica o que realmente funciona. O catuaba, ginseng, marapuama, nó de cachorro e o guaraná. Todos eles em si são bons, porque tem que reunir os 5 componentes, mas o mais forte dele é o nó de cachorro. Agora tem gente que não assume que está à procura de produtos para potencializar o desempenho sexual. Segundo a Rose, muitos jovens buscam os efeitos afrodisíacos das ervas, mas quando ela pergunta quem vai utilizar o produto, a resposta é sempre a mesma. Tem aquela que o jovem chega, vamos se dizer mais ou menos 23, 25 anos. Aí ele diz assim, a senhora tem assim remédio para impotência sexual? Eu digo assim, é para quem? Pro meu amigo. Inclusive até às vezes eu falo para ele, rapaz, tu tem certeza que é pro teu amigo, não é pra ti não? Aí ele, fale logo! Aí ele sai rindo, sabe? Mas eu tenho certeza que não é o amigo dele, é pra ele mesmo. Bom, pessoal, e depois da gente ouvir tantas pessoas, tantas histórias engraçadas, a gente precisa saber, né? Afinal de contas, o que é mito e o que é realidade. É com você aí, Renata. O Márcio já fez a pergunta, o que é mito, o que é verdade aqui na nossa mesa, Tayane? Então, Renata, não existe nenhuma comprovação científica acerca dos alimentos considerados afrodisíacos. Porém, eles contêm substâncias, compostos bioativos que podem melhorar ou aumentar o desempenho ao longo do seu consumo diariamente. Não é uma mágica, né? E aqui no mito, por exemplo, temos a popular codorna, a catuaba, nada realmente tem essa questão afrodisíaca. Não. O ovo de codorna, ele é um alimento rico em vitamina E, proteína, em vitaminas do complexo B, porém não tem nenhuma substância que possa dizer que ela realmente é afrodisíaca.
E do outro lado temos aqueles alimentos que podem estimular a produção de determinados hormônios, né? Isso, por exemplo, o amendoim, a castanha do Pará são alimentos ricos em gorduras boas, em selênio, zinco, que pode favorecer a produção hormonal ali, aumento da produção de testosterona e tudo mais. Pra gente finalizar a nossa conversa, só quero deixar claro pro nosso telespectador, a uva e o morango, por exemplo, vão ajudar a melhorar a relação, dar aquela interação entre o casal. Então, essa é a proposta da alimentação saudável, né, Tayane? Isso, o morango ali na hora da relação, você pode fazer alguma brincadeira, a uva também. O chocolate, ele é um alimento que contém, que estimula a produção de serotonina, e por que isso, aumentam. Hoje essa foi a nossa dica, né? Isso mesmo. Eu agradeço mais uma vez a sua participação, Tayane, aqui conosco. Seja bem-vinda novamente ao nosso Viver Bem. Sinta-se à vontade a retornar sempre que possível. Muito obrigada, Renata, mais uma vez pelo convite. Viu só, gente? Hoje falando sobre alimentação, falando sobre a saúde sexual do homem. Você aí de casa, procure sempre um médico e procure ter qualidade de vida. Esse foi o nosso Viver Bem. A gente agradece. Sábado estamos de volta.